Olá a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação. O meu nome é João Pedro Feltes da Silva, sou aluno do segundo semestre de Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje, sob a tutoria do professor Dr. Gil Negreiros e da Caroline Guerra, a tutora do curso, eu vou realizar a apresentação do trabalho final da disciplina de Gêneros e Leituras. Muito obrigado aos professores. No trabalho de hoje eu fui sorteado com o tema 1, que é a relação fala-escrita, sobre gêneros orais e a contínuo fala e escrita. No trabalho de hoje eu vou pontuar como a fala e a escrita elas se relacionam dentro dos gêneros textuais e como elas contribuem para as peculiaridades na definição do que são os gêneros textuais. É importante pontuar que a fala e a escrita, elas não são iguais, elas não são a mesma coisa, elas sim fazem parte de um mesmo sistema, cada uma com as suas peculiaridades. Isso vai ser bastante frisado no trabalho de hoje e acredito que é um dos pontos principais defendidos. A relação fala e escrita. A análise dos gêneros textuais se torna mais ampla quando se leva em consideração a relação fala e escrita. O que se pode compreender nesse primeiro slide? Que a fala e a escrita, elas exercem uma certa influência sobre a categorização dos textos em gêneros, contribuindo, então, não só a escrita, não só a fala, mas as duas juntas, elas contribuem para a criação e a categorização dos textos. Ou seja, tanto na maneira falada quanto pela metodologia da escrita, a gente observa a formação de gêneros textuais, não só na escrita, não só na fala, como se é acreditado. Muitas vezes o pessoal tende para a escrita, como se os gêneros textuais eles fossem concebidos somente através da escrita, mas isso não é verdade. Alguns gêneros textuais são concebidos somente através da fala, assim como muitos gêneros textuais são concebidos através da mistura das duas. Mais à frente na apresentação a gente vai desenvolver esse tema. Ainda sobre o tópico da relação fala-escrita, as peculiaridades socioculturais e circunstanciais devem ser levadas em consideração. Aqui a gente tem uma imagem meramente ilustrativa que contém os sotaques mais conhecidos de todas as regiões do Brasil. É só uma imagem ilustrativa. As diferenças mundiais, as diferenças socioculturais, elas são muito mais abrangentes do que simplesmente os sotaques. Mas aqui a gente consegue ilustrar muito bem essas peculiaridades socioculturais e circunstanciais pelo meio do sotaque. Às vezes pelo meio da vestimenta, às vezes até o clima, a comida e os fatos históricos que levaram até a constituição, até a formação de uma cultura, elas devem ser consideradas na hora de categorizar os gêneros textuais. Aqui eu trago uma situação de Bergman e Luckmann, que são estudiosos da fala contínua, e agora eu vou ler ela e mais à frente eu vou explicar. Um dos traços frequentes do gênero é um estoque comum de conhecimentos diários sobre normatividade e reputação social da atividade comunicativa prescritos e moldados pelos gêneros. O que se observa aqui? Que o conjunto de circunstâncias e o conjunto de normas feitas pelos gêneros textuais estão sujeitas às peculiaridades de cada região. Os conhecimentos diários, as experiências diárias, as experiências culturais, as experiências históricas, não só de uma só pessoa, não só minha, ou não só sua, por exemplo, mas de pais, avós, figuras históricas, as experiências de todas essas pessoas, membros de uma sociedade, pesam, influenciam muito na maneira na hora que a gente vai categorizar os gêneros. Bakhtin também vai mais à frente e elabora de uma maneira mais sociológica e filosófica esse conceito de empirismo, esse conhecimento empírico que leva à formação dos gêneros textuais das experiências individuais para a formação dos gêneros textuais. Os gêneros são aprendidos no curso de nossas vidas como membros de uma comunidade. Ou seja, os gêneros eles não são simplesmente uma maneira engessada de escrita, uma maneira engessada de comunicação que podem ser compreendidas apenas através de uma perspectiva acadêmica,
mas nós aprenderemos os gêneros textuais através do curso das nossas vidas, como membros de uma sociedade, interagindo uns com os outros, interagindo com objetos, interagindo com grupos de pessoas, com experiências, e dessa maneira, somente dessa maneira, a gente aprenderá, claro, da maneira acadêmica, a gente consegue categorizar cientificamente os gêneros textuais, porém, nós só aprenderemos realmente os gêneros textuais vivendo como membros de uma comunidade. No próximo tópico, são padrões comunicativos socialmente utilizados, funcionando como um meio comunicativo global. O que Bakhtin quer dizer nesse? É uma citação, não é uma citação completa, ela é uma citação indireta, no caso, eu não estou usando as palavras do Bakhtin. Que os gêneros textuais, eles são regras que um conjunto de pessoas, que um grupo de pessoas acatam para aplicar socialmente, de acordo com as experiências empíricas, não fugindo do que foi dito anteriormente por Luckmann, Bergman e agora por Bakhtin. Que a linguagem, os gêneros textuais, eles são padronizações normais acatadas por uma comunidade, por um grupo de pessoas, de acordo com as experiências. E serve mais ou menos como uma linguagem universal. Não universal, mas local, para que essas pessoas se entendam de acordo com as suas experiências. Através do academicismo, a gente tem uma padronização um pouco mais intensa, que é amplamente utilizada nos ambientes mais cultos, nos ambientes padrões, porém ela foi formada no seu início, no seu cerne, através das experiências individuais e coletivas de um grupo de pessoas que desenvolveu. Próximo slide. Ainda sobre o tópico da relação fala-escrita. Muitas sociedades não urbanizadas desenvolvem gêneros tipicamente orais, causando uma certa inconsistência, onde a escrita não representa fielmente a fala em práticas culturais rotineiras. Aqui o que foi dito lá no primeiro slide é que a fala e a escrita elas possuem peculiaridades, elas não são iguais entre si. Elas compartilham de algumas características e juntas elas formam os gêneros. No caso, aqui a gente tem um diagrama de Venn, que cita bem certinho, que elabora corretamente a relação da fala escrita dentro dos gêneros textuais, e na intersecção dos dois círculos aí, a gente vê a fala contínua, que é o tema que a gente vai elaborar um pouco mais à frente, nos próximos slides. Um exemplo dessa inconsistência entre as sociedades primitivas, não urbanizadas, é que muitos desses costumes, eles não surgem de maneira escrita, eles não possuem nenhum elemento escrito ou não possuem nenhum elemento falado. Alguns exemplos são os rituais de pajés, os rituais dos índios, que são rituais de cura, os rituais de chuva, que são unicamente falados e não são escritos. Então se observa uma certa dificuldade na hora de traduzir, na hora de exportar todo o conhecimento falado para o escrito. Um outro exemplo presente hoje em dia, muito comum também, são nos jogos de rugby e também nos jogos de futebol. O exemplo que eu peguei aqui é da seleção neozelandesa de rugby, onde eles realizam uma dança típica da Polinésia, dos povos polinésios, chamada de haka, que é uma dança de guerra, onde os jogadores, normalmente o povo polinésio, ele sempre foi um povo muito grande, por causa da seleção natural, e então eles eles tinham os costumes de expor as suas partes corporais, de expor a sua musculatura e fazer caras e bocas e gritar, e dessa maneira, através da intimidação, ter algum certo auge, alguma certa vantagem em conflitos, em guerras. Esse é um exemplo pertinente. Outro exemplo também onde é extremamente complicado exportar para a escrita fenômenos da fala, como eu já falei e não elaborei, agora eu farei isso, nos rituais indígenas, onde os pajés, os curandeiros, os sacerdotes lá, os feiticeiros, eles realizam atos de cura através das ervas, claro, mas
muito através do canto. Da mesma maneira, a dança, as caras e bocas feitas para o céu, em épocas de seca em que a chuva era necessária. Aqui nós temos uma observação genérica que pontua de uma forma mais precisa, de uma forma mais acadêmica, essa inconsistência entre a fala e a escrita, onde elas possuem as suas peculiaridades e divagam, e, como eu posso dizer, e elaboram um pouco mais esse exemplo das sociedades não urbanizadas e como eles desenvolvem os seus fenômenos de língua. Os gêneros textuais, observação genérica aqui é referente aos gêneros, não uma observação total, é uma outra significação. Observação dos gêneros. São históricos, originários de práticas sociais. São sociocomunicativos e revelam práticas. Nem tudo pode ser definido formalmente e há uma grande maleabilidade de função e definição. Então aqui a gente tem um resumo, tudo bem, a gente pode apontar mais características, mas essas 4 são as principais dessa inconsistência entre a fala e a escrita. Então agora a gente vai voltar ao que foi pontuado por mim lá no início do texto, que é o aspecto central. Oralidade e escrita se relacionam sistematicamente, porém possuem diferenças bem acentuadas. Então aqui a gente tem um gráfico de pizza, foi pego da internet, claro, não fiz esse gráfico, eu achei que ele já estava bem completo e bem bonito, por assim dizer. Em 1/3 do gráfico a gente tem o nível sociodiscursivo, que é a função social através do discurso que aquela prática social que constitui um gênero representa. O nível linguístico e notacional, a gente pode considerar essa metade vermelha, esse terço vermelho do gráfico de pizza como a parte escrita, como a parte metodológica, como a parte acadêmica do fenômeno. E o terço laranja é o nível da textualização da escrita, que é como ela é percebida pelas pessoas que observam ela. Então, aqui nesse gráfico, de uma forma bem geral, como já foi pontuado no trabalho todo, a gente observa as relações entre as modalidades orais e escritas na constituição dos gêneros textuais. Então aqui foi retirado do material do Moodle o diagrama de Koch e Esterreicher, que são 2 teóricos do assunto, e a gente observa um gráfico figurativo que representa fielmente, que representa precisamente as relações orais e escritas no processo de formação dos gêneros textuais. No ponto A, a gente pode ver ali no canto superior esquerdo, ao ponto C, a gente percebe aquilo que é tipicamente falado nessa barra diagonal, e na C, o que é tipicamente escrito. A gente observa que os dois estão um em cada extremo. Eles estão numa relação oposta, mas que se completa. O lado D e B, a barra toda agora, é a mescla que causa o fenômeno oral e escrito. Que, na verdade, o ponto D e B é a mescla do ponto A e do C. Eu tracejei um triângulo, um retângulo na interseção das duas barras diagonais, e aí ocorre o fenômeno comum, a ocorrência comum entre o fenômeno oral e escrito. E dessa forma se constitui um fenômeno, um fenômeno cultural que constitui gêneros. E fora do retângulo, a gente observa as peculiaridades que eu já citei, como no caso das sociedades não modernizadas, o Hakka, os índios, os pajés, que foi citado no slide anterior, as ocorrências, elas estão presentes no processo, mas elas não estão na interseção, elas não possuem elementos comuns. Aqui a gente tem ainda outro esclarecimento sobre o gráfico.
Quando o gráfico falou em concepção, é a maneira como o material foi originalmente produzido, não a maneira com que se percebe o material, com que se percebe o gráfico. Um exemplo é um poema, que antes de declamado ele é produzido de maneira escrita, portanto sua concepção é escrita. Então, a gente pode trocar a palavra concepção por fabricação ou produção, que é quando o documento, que é quando o documento ou o documento dentro do gênero foi produzido. Se ele foi produzido de maneira escrita, como no caso de um poema, antes de ser declamado, antes de ser falado, ele é, ele é originalmente de fabricação escrito, ou seja, sua concepção é a escrita. Então aqui a gente observa o continuum fala. O continuum fala pode ser considerado o retângulo que eu tracejei no slide de antes, como as interseções entre o lado A e o lado B, o lado C e o lado D, que é o continuum fala, que é aquilo que é comum tanto à oralidade quanto à escrita. Então aqui a gente tem a relação produção, que é o que eu falei antes, como o material foi originalmente fabricado, como no caso do poema, ele foi escrito inicialmente, depois declamado, e a concepção discursiva. Aqui a gente tem um quadro com exemplos, eu vou voltar ao exemplo do poema, como para que ele fique esquematizado aqui e evite qualquer tipo de dúvida, de eventual dúvida. A relação produção do poema é escrita, enquanto a concepção discursiva ela foi oral, que é o caso da declamação do poema. Então aqui nesse gráfico esquematiza bem certinho isso que acontece, esse fenômeno oral / discursivo. Um exemplo é uma conversação espontânea, que é o primeiro item da tabela, onde o meio de produção foi sonoro e a concepção discursiva foi oral. Então ele foi falado e foi percebido como de uma maneira oral. Então o domínio seria o domínio A, aquilo que se tem como aquilo que se é percebido naturalmente como escrito. O segundo exemplo, a gente possui um artigo científico, cujo meio de produção é um meio gráfico, e a concepção discursiva é escrita. Então, o artigo científico, a gente tem um exemplo, eu posso explicar ele aqui agora, para evitar qualquer tipo de dúvida ou ambiguidade, onde um cientista, um técnico, um especialista, um PhD, um doutor, ele faz um compilado de dados, analisa esses dados e faz uma conclusão. Tudo isso graficamente. Ele faz essa conclusão e então a concepção discursiva, quando esse doutor ou um representante do trabalho desse doutor vai comunicar as suas descobertas ou as suas conclusões, vai ser através da maneira escrita. Então essa pessoa ela vai escrever, ela vai registrar de maneira escrita, de maneira verbal, aquilo que foi encontrado graficamente por esse especialista. Por isso, o exemplo do artigo científico. Naturalmente, no domínio D, que é a concepção gráfica, aquilo que se tem por gráfico. No terceiro exemplo, a gente possui uma notícia de TV listada aqui. O meio de produção é sonoro, quando o âncora, quando o repórter, quando o dono de coluna, o responsável por um editorial, ele comunica sonoramente a sua notícia, objetivamente um fato, ou talvez não bem um fato, como se observa atualmente, que é uma opinião pessoal confundida com fatos objetivos, mas quando ele expressa um fato de maneira sonora, ele comunica, ele fala verbalmente esse fato. E mais à frente, a concepção discursiva, essa notícia é escrita. Mais à frente, quando aparece na página online desse jornal, ou que alguém vai pontuar, vai aparecer como manchete, essa notícia ela foi transmitida sonoramente e depois a sua concepção discursiva ela foi através da maneira escrita. Então, naturalmente, ela vai aparecer na extremidade C do diagrama que foi apresentado anteriormente nos slides anteriores.
aquilo que é compreendido como sonoramente, e lá na extremidade ele vai ser discursado de maneira escrita. O último exemplo aqui dessa tabela, a gente tem uma entrevista publicada na Veja, que é uma revista de renome, possui artigos científicos, possui artigos de opinião, é uma revista bem diversa, onde o meio de produção foi feito graficamente por, de novo, um especialista, um PhD, um doutor, um técnico, um cidadão comum, eu, você, eu, tu, ele, que ela foi feita graficamente. Ela foi produzida através de um gráfico que, por sua vez, possuía informações, através de desenhos, através de planilhas, através de infográficos, que é uma espécie de texto agora amplamente utilizada. Eu poderia pegar um exemplo aqui, só que eu não fui capaz de encontrar um que coubesse no formato, mas é basicamente quando aparece alguma figura e dessa figura partem flechas com boxes informativos, com balõezinhos dizendo o que tal parte é. Por exemplo, uma pessoa parada, a foto de uma pessoa, e uma flecha saindo de cada parte do corpo dela e dizendo o que é. Uma flecha saindo do ombro dizendo ombro, uma flecha saindo da perna dizendo perna. Esse seria um infográfico. Esse é só um exemplo para que vocês consigam, para que o pessoal que está assistindo consiga visualizar melhor o que seria um infográfico e entendesse melhor o exemplo. Então, a relação de produção seria gráfica e a discursiva seria oral, porque mais à frente esse especialista ele chegaria na entrevista, ele falaria para o entrevistador oralmente tudo aquilo que foi descoberto através da sua pesquisa que foi elaborada de maneira gráfica. E então, naturalmente, será parte do domínio domínio B no diagrama de antes, perdão. Mais à frente, se quisessem fazer de uma maneira escrita, então ela já entraria dentro daquele retângulo que eu tracejei, que são todas as informações compartilhadas. Próximo slide. Então aqui não sei se fica claro para vocês, eu gostaria que, caso foi o gráfico mais completo que eu encontrei sobre a fala continuum e a relação entre gêneros textuais, eu aconselho vocês a pausarem e usarem a ferramenta de zoom, caso queiram observar melhor o que está sendo retratado na imagem, mas é basicamente um infográfico, como eu citei no exemplo anterior, de acordo com o esquema passado mais anteriormente, dos eixos A, dos eixos B, dos eixos C. Na extremidade esquerda, a gente percebe a fala e na extremidade direita a escrita. E a gente percebe o retângulo. Eu não vou ler cada item, porque cada um consegue perceber o que acontece. Em comunicações pessoais, as cartas pessoais, os bilhetes, os outdoors, inscrições em paredes e avisos, eles são de natureza puramente falada e escrita ao mesmo tempo. Eles estão em uma extremidade, só que eles são falados e depois eles são transformados em escrita. E aqui lá na outra extremidade, a gente possui exposições acadêmicas, conferências e discursos oficiais, que são a mistura perfeita de escrita com fala. No interior a gente tem um círculo, a gente tem uma forma oval, que apresenta convocações, comunicados, noticiários de TV, que englobam tudo o que está sendo dito nesse gráfico, que é aquilo que tem de comum, que é a linha, que é o retângulo tracejado de vermelho no gráfico anterior, está presente aqui dentro desse círculo. Nesses gêneros textuais, foi utilizado de exemplo convocações, comunicados, noticiários de TV, explicações técnicas, noticiários de rádio, anúncio em classificados, que são uma mistura de todas as informações que estão nesse gráfico. Mas, mais uma vez, eu aconselho quem está assistindo a dar uma pausa, tirar um print ou tirar uma foto desse slide e aproximar para que entendam perfeitamente o que ele quer dizer, a fala contínua.
Acredito que esse é o slide mais importante da apresentação. Agora, a gente tem as referências aqui, mas isso é ao professor, né? Gostaria que o professor checasse as referências para a conformidade do trabalho. E então chegamos ao fim da apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção e uma boa tarde a todos e um bom final de semestre.